fevereiro de 1945. A Segunda Guerra Mundial lambe seus últimos suspiros na Itália, mas nas colinas de Monte Castelo, a neve ainda corta como navalha. Alemães da 148ª Divisão Gebirgs, Guerre menos caçadores de montanha, matadores de gelo menos controlam o cume como deuses pagãos, cemitérios de soldados aliados, jazem aos pés da montanha. 3 ataques americanos fracassados, 2 ingleses destruídos. Os Bates riem. Impossível. Mas então chegam eles. A Força Expedicionária Brasileira, FIB. 300 homens de pele queimada, vindos das favelas e fazendas do Brasil, com fuzis velhos, e um som que ninguém esperava. O general João Batista Mascarenhas de Moraes, 57 anos, bigode farto, e olhos de quem já viu revoltas, reúne seus oficiais, na lama de Belvedere. Senhores, Monte Castelo é nossa, não pela força, mas pelo Brasil que somos. Seus homens não são robôs prussianos. São sambistas do Rio, capoeiristas da Bahia, boêmios de São Paulo, muitos analfabetos, mas todos com sangue quente. O capitão Homero de Miranda, mineiro de voz grossa, propõe o impensável. Vamos tocar samba na véspera. Desnorteia os krauts. Mascarenhas, nervoso toque. Mas se morrerem, a história será nossa. Noite de 21 de fevereiro. Escuridão absoluta. Menos 10 graus Bento uibando como lobos. Os brasileiros cavam trincheiras sob a montanha, a 800 metros do inimigo. De repente latas improvisadas viram tambores. Pás batem ritmo. Gargalhadas ecoam. E o batuque começa. Não um samba chique de rádio, mas ancestral, visceral, vindo das senzalas. Dum-dum-tá-dum. Ritmo de candomblé, misturado com guerra. Soldados cantam baixo. Monte Castelo é nosso. Os gringos vão ver. Alemães nas posições altas congelam. Binóculos tremem o Zumteuffel. Um oficial berra no rádio. Você ouve? Na fortaleza gelada, nervos alemães estalam como gelo fino. Treinados para Blitzkrieg e para Stalingrado, esses montanhistas nunca enfrentaram ritmo. O som sobe pela encosta, infiltrando bunkers como gás venenoso. Feldwebel, 25 anos de Áustria larga. Ou Fusel, é feitiçaria africana. Patrulhas descem nervosas, atirando à toa na escuridão. Brasileiros riem, batem mais forte. O tenente Mário Martins, paulista de olhos vivos, sussurra pros seus. Eles piram primeiro. Amanhã, escalamos dançando. Na montanha, pânico contagia. Major Helmut Vogel, comandante do 2º Batalhão, recebe relatórios insanos. Inimigos invisíveis fazem barulho demoníaco. Collapse on the Moral. Ele manda reforços para os postos avançados. Mas soldados hesitam menos, o batuque pulsa como coração vivo, desafisando a ordem prussiana. Um jovem de Berlim escreve no diário. É como se o diabo brasileiro subisse cantando. À meia-noite, rajadas aleatórias iluminam a neve. Tiro em amigo. Pânico cego. 2 alemães mortos por fogo cruzado. O som continua. Implacável. Dum-dum-tá-dum. Amanhecer de 22 de fevereiro. Rasteja cinzento. Brasileiros silenciam de repente. O batuque morre como ordem divina. Alemães, exaustos de uma noite insone, relaxam fraqueza muscular. Não sabem. 300 brasileiros já escalam as encostas íngremes, baionetas caladas, granadas nos cintos. O capitão Miranda lidera a primeira companhia pelo flanco esquerdo, lodo gelado, até os joelhos. Coronel Dário Pires de Carvalho dobra à direita, facas entre dentes. Cheiro rora, cheiro. Assalto total. Os primeiros brasileiros surgem como fantasmas, nos ninhos de metralhadora alemães. O batuque psicológico funcionou. Sentinelas cotilam. Uma granada explode no bunker principal. 5 Bates mortos, instantaneamente. Gritos em português cortam o ar. Avante, Brasil! Alemães acordam em caos. MG-42 rugindo tarde demais. O tenente José Sintra pula dentro de uma trincheira, baioneta rasgando gargantas. Sangue quente derrete neve. Mas os caçadores reagem menos, um contra-ataque feroz. Empurra os brasileiros de volta a 50 metros. Perdas. 10 de um lado, 25 do outro. E se o batuque tivesse sido só começo? No coração da montanha, algo pior esperava. Uma ratoeira alemã com minas e artilharia pesada. Os brasileiros avançavam direto para o matadouro. O que o capitão Miranda faria para virar esse inferno gelado? Os brasileiros escalavam como onças na neve, mas o Major Helmut Vogel esperava. No coração de Monte Castelo, uma ratoeira perfeita. Ninhos de metralhadora interligados, minas. Esse perfurantes, artilharia de 88 mm escondida na crista. O capitão Homero Miranda viu o brilho metálico tarde demais.
Uma mina explodiu aos pés da primeira companhia, rasgando pernas e gritando nomes. 8 homens voaram em pedaços vermelhos, neve tingida de escarlate. Alemães riram dos altofelontes. Voltem pras jangas, macacos. Mas risada morreu quando o tenente Mário Martins respondeu com granada no ninho principal, menos 5 bates incinerados. MG-42 silenciada. Corpo a corpo explodiu nas trincheiras estreitas. Baioneta contra faca, punho contra dente. O soldado baiano Zé Cocada 19 Nos pulou num alemão 2 vezes maior, quebrando o pescoço com chave de capoeira. É por Oxalá, berrou. Antes de tomar bala no ombro, o coronel Dário Pires liderava pelo flanco direito, sua companhia infiltrando bunkers por túneis de neve. Dentro do escuro sufocante, encontraram o inferno. Alemães com lança-chamas. Chamas alaranjadas devoraram 3 brasileiros vivos. Dário revidou com fósforos e latas de gasolina, menos bunker em chamas. Gritos guturais ecoando. Lá embaixo, General Mascarenhas ouvia rádio crepitante. Perdas altas, mas avançando. Ele ordenou o golpe psicológico final. Batuque. Agora, dobrem a aposta. 2 vales. O som ressurgiu, menos mais alto, mais demoníaco. Tambores do barril. PH se batendo o ritmo. Vozes roucas cantando samba de guerra. O berço das águias é nosso. Quem resiste é louco. Alemães nas linhas médias piraram. Um feudo Ibo atirou no próprio sargento, jurando fantasmas negros. Deserções pontuais. 2 montanhistas fugindo, encosta abaixo largando fuzis. O Major Vogel berrou no comando. Parem. É psicológico. Concentrem fogo. Mas o caos reinava. No pico intermediário, a 3ª Companhia Brasileira rompeu uma linha de arame farpado. O tenente José Sintra, olhos injetados, liderou a carga. 20 homens contra 40 alemães em trincheira aberta. Granadas voaram. Corpos sobrepostos. Sintra esfaqueou 3 pessoalmente. Sangue alemão até os cotovelos. Um contra-ataque veio com Panzerfaust, projéteis Panzerfaust, explodindo barricadas. 4 brasileiros mortos. Mas a posição tomada. Bandeira brasileira menos verde e amarela rasgada, menos cravada na neve ensanguentada. Alemães recuaram 200 metros. Moral em frangalhos. Você sente o frio? Dedos negros derreada, pulmões queimando. Cada respiração uma batalha. O soldado paulista Luiz, analfabeto de Jundiaí, encontrou um rádio alemão capturado. Ligou no dial carioca roubado. Samba de Ari Barroso invadiu as trincheiras inimigas. Ai, que saudade da América, onde o pão tem cara de pizza. Alemães atiravam nos alto-falantes, enlouquecido. Luiz riu até levar estilhaço na perna. Menos continuou cantando deitado na neve. O batuque agora era a arma oficial, registrado em relatórios aliados. Moral alemão destruída por música primitiva. Vogel, desesperado, chamou a artilharia pesada de poreta. Obuses de 105 mm choveram, transformando Monte Castelo em crateras fumegantes. Um tiro direto apagou meia companhia brasileira, menos 15 mortos instantâneos. Mascarenhas, vendo o massacre pelo binóculo, ordena manobra genial. Flanco sul, agora, desviem o fogo. O capitão Miranda contorna pela ravina esquerda. 50 homens rastejando sob bombardeio encontram o posto de comando alemão. Vogel em pessoa, mapas espalhados. Granadas primeiro, depois baionetas. O Major lutou como leão, matando 2 brasileiros antes de cair com baioneta no peito. Furführer foi seu último gorgolejo. Ao meio-dia, brasileiros controlavam 60% da montanha. Perdas a 90 de 300 alemães. 160 de 1.0. O batuque pulsava intermitente, agora misturado com rajadas de fuzil. Soldados exaustos dançavam entre corpos, samba na lama vermelha. Mas o pior restava. A crista final, fortaleza de concreto com 4 MG, Minos 42 cruzados e minas por toda a parte. General Gerhard von Fichtner, comandante da divisão, chegara pessoalmente com últimos 400 homens de elite. A última linha não cai, jurou ele. Reforços com Nebelwerfer. Foguetes múltiplos posicionados. O sol poente tingia a neve de carmesim. Brasileiros consolidavam posições. Mais munição racionada. Feridos gemendo sem morfina. O tenente Sintra, promovido no campo, reúne sobreviventes. Última escalada à noite. Batuque falso para atrair. Silêncio para matar, plano suicida. Alemães, ouvindo tambores distantes, preparavam emboscada. E se o samba brasileiro encontrasse o aço alemão no escuro total? A crista chamava, prometendo glória ou túmulo gelado. Enquanto estrelas surgiam, um último batuque ecoou menos baixo, ameaçador, como tambores de Irocós, antes da batalha final.
O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo estalar do gelo. Os 150 brasileiros restantes rastejam pela neve, camuflados por lençóis brancos roubados de vilas italianas. Sem batuque. Sem vozes. Apenas o som da respiração congelada. De repente, a 500 metros à direita, o batuque explode. Latas e pás ressoam freneticamente. Os alemães em pânico giram seus holofotes e metralhadoras para o som. Führer, a encosta sul é iluminada por traçantes. Enquanto o aço alemão mastiga a neve no sul. O capitão Miranda e o tenente Sintra surgem como espectros no norte, escalando o paredão final. Eles estão dentro do perímetro. Apenas o brilho frio das baionetas. O general von Fichter é pego em seu bunker de concreto. Ele olha para os brasileiros cobertos de lama e neve e vê o impossível. Vocês não deveriam estar aqui. Miranda responde em português. O Brasil chegou, general. A bandeira brasileira é hasteada no ponto mais alto de Monte Castelo, enquanto o sol, de 23 de fevereiro, nasce. O cume, antes invencível, agora ecoa um samba de vitória, baixo e cansado, mas eterno. Monte Castelo caiu. 1000 alemães de elite, derrotados por 300 brasileiros, que trouxeram o calor do samba para o inferno de gelo. A cobra fumou, e o mundo nunca mais esqueceu o som daquele batuque na neve. O batuque baixo e ameaçador rolava em costa acima como feitiço antigo, enganando ouvidos alemães exaustos. Na crista de Monte Castelo, General Gerhard von Fichtner, 52 anos de Prússia dura, ajustava os últimos 400 Gebiers. Gares nos bunkers de concreto. 4 metralhadoras, MG-40 e 2, cruzavam o campo minado. Nebelwerfers carregados com 36 foguetes. Die Brasilianer kommen não ho, rosnou ele, brande na mão trêmula. Mas o samba pulsava dam-dam-todam, e seus homens, olhos fundos após 48 horas de pesadelo rítmico, apertavam fuzis com dedos brancos. 0 hora de 23 de fevereiro. Trevas absolutas. Menos 15 graus Bento uivando como lobo. O tenente José Sintra, agora capitão de campo com sangue seco no rosto, lidera os 180 brasileiros sobreviventes na escalada final. Plano, batuque falso a 300 metros para atrair. Silêncio mortal para flanquear. Pás batem em ritmo distante. Vozes cariocas provocam. O alemão vem dançar samba no inferno. Alemães mordem a isca. Menos 100 homens descem para emboscar fantasmas barulhentos. Arrow Fatal. Sintra divide forças. 60 pelo centro minado. 70 flanco esquerdo. 50 ravina doreita. Rastejam como cobras na neve, desarmando minas com facas. Tique-tique de pavios cortados. Corações na boca. Um soldado baiano pisa errado. Explosão silenciosa. Corpo despedaçado sem alarme. Os outros avançam. De repente, Nebelwerfers uivam menos foguetes múltiplos. Rasgam noite. Crateras fumegantes iluminam silhuetas. 10 brasileiros vaporizados. Sintra berrou avante, ou morram parados. Eles correm para as MG-42. Ó inferno! E rompe na crista. Primeira metralhadora pega a rajada Aquimerupa. Cano superaquece, trinca, o atirador alemão, olhos arregalados, vê baioneta baiana rasgando seu peito. Segunda MG-42 gira. Tarde. Granada de espoleta explode no mecanismo. 5 bates mortos. Coronel Dário Pires escala o bunker principal. Lonca-chamas alemão, cuspindo chamas azuis. Dário mergulha, esvazia clipe no tanque. Explosão colossal engole 20 alemães vivos. Chamas lambem concreto. Gritos em alemão Mr. Ramsey. Ao batuque que recomeça. Agora, ensurdecedor dos vales. Você ouve o pavor? Von Fürstner. No rádio. Hol. Tailini. Verstärkung kommt. Mas reforços são ilusão menos a 148ª Divisão sangra em outros fronts. No caos, o capitão Homero Miranda encontra o posto de comando. General prussiano sacando Luger. Tiro trocado menos bala roça a orelha de Miranda. Resposta crava a baioneta no ombro de Fichtner. O alemão cai de joelhos. Was, Sairi, sambistas, doutor, e Miranda, terminando com facada precisa. Mapas queimam. Rádio cala. Alemães sem comando piram total. Corpo a corpo atinge loucura. Soldados e cocada, ferido. Enfrenta 3 montanhistas. Capoeira na neve. Ginga mortal. 2 pescoços quebrados. O terceiro o apunhala menos. Zé cai rindo. No céu tem samba. Bandeira brasileira rasga o céu gelado. Cravada no pico mais alto. Última MG-42.
resiste 10 minutos, matando 12 brasileiros antes de silenciar sob enxame de baionetas. Nebelwerfers disparam à toa, matando próprios na confusão. Perdas: brasileiros 40 na crista, alemães 220 restantes destruídos. Amanhecer 23 de fevereiro revela o massacre. Monte Castelo é verde e amarelo, corpos empilhados como lenha. General Mascarenhas sobe a pé a Braca Sintra. O Brasil venceu com batuque e sangue. Sobreviventes: 110 de 300 menos dançam sambao autêntico sobre trincheiras alemãs, latas vácias como tambores. Correspondentes aliados fotogramam. Praças da FIB fazem festa no pico conquistado. Jornais globais chocados. Samba derrota Wehrmacht. Alemães sobreviventes sem cativos murmuram sabra demônios ritmados. Mas vitória tem preço. 153 brasileiros mortos ou feridos graves no total. Heróis anônimos: Zé Cocada enterrado com sorriso. Luiz o sambista sem perna. Sintra com cicatrizes para a vida. O batuque não era truque. Era a alma brasileira quebrando máquinas de guerra. Von Fichtner morre prisioneiro. Diário confessando. Ritmo primitivo destruiu disciplina de ferro. FIB avança, abrindo caminho para Bolonha. E se o samba tivesse parado na véspera? Monte Castelo seria cemitério aliado número 4. Mas o som africano, nascido em quilombos, ecoou nas Alpins e venceu. A crista tomada prometia mais. Bolonha chamava. E os cobras fumantes marchavam dançando. Enquanto fumaça subia, um rádio inimigo capturado tocava samba carioca. A guerra nunca ouvira tal som de vitória. A fumaça do samba vitória subia lenta de Monte Castelo, enquanto rádios alemães capturados cuspiam Ari Barroso em loop irônico. Os 110 brasileiros sobreviventes, exaustos mais elétricos, consolidavam a crista. Metralhadoras MG-42 viradas para os céus, bandeiras rasgadas tremulando ao vento gelado. General Mascarenhas de Moraes pisava o pico sagrado, binóculo na mão. Monte Castelo é Brasil. Agora, Bolonha. Abaixo, 400 alemães mortos ou cativos arrastavam-se em derrota, olhos vazios encarando os demônios dançantes. O tenente, José Sintra Pato enfeixado, cravou baioneta num mapa inimigo, próxima parada, o fim da linha deles. Reforços aliados chegavam menos tanques. Sherman americanos, ronronando em costas. Aviões P-47 Thunderbolt riscando o céu. Correspondentes yankees clicavam freneticamente. Negros e brancos brasileiros dançam sobre nazistas. O New York Times chocaria o mundo. Samba conquista Monte Castelo após fracassos aliados. Alemães restantes da 148ª Divisão, vendo a crista cair, colapsaram. Ordens do Von Fichtner, agora cadáver no bunker, ignoradas. Um batalhão inteiro desertou para os vales, largando armas e águias prussianas na neve. O batuque os quebrara. Noites sem dormir, moral em frangalhos, disciplina de aço derretida por ritmo quente. No vale, prisioneiros confessavam sob interrogatório. Um feldwebel austríaco tremendo, aqueles tambores, entravam na cabeça como vermes. Não era música, era loucura. Outro, jovem de Baviera, pensamos em macumba, bruxaria, atirávamos sombras. Mascarenhas sorria discreto. O segredo brasileiro funcionara, mas preço era alto. 153 baixas da FIB, em 72 horas. Corpos empilhados para identificação. Zé Cocada, o capoeirista, enterrado com lança cravada no peito. Luiz, o sambista manco, herói de rádio. Dezenas anônimos de favelas cariocas e sertões nordestinos. Famílias no Brasil receberiam telegramas frios, morto pela pátria. A vitória de Monte Castelo abriu a porta para o Vale do Reno. Alemães recuaram 20 quilômetros em desordem, deixando 500 prisioneiros e 20 peças de artilharia. FIB avançou com aliados. Castelo Nuovo, 2 semanas depois, caiu sem resistência menos efeito dominó do batuque. O capitão Miranda, promovido, liderou patrulhas cantando: quem não chora não mama, nem mama, nem mama. Americanos riam, ingleses balançavam cabeças admirados. Churchill telegrafou Roosevelt: os brasileiros surpreendem. Samba como arma secreta? Em Roma, Mussolini já morto. Partisans italianos saudavam FIB como libertadores. Mulheres jogavam flores nas botas enlameadas. Grozzi, cobras fumantes, mas brasileiros, práticos, tocavam samba nas praças menos batuque, curando almas. O general Clark, V Exército, condecorou Mascarenhas com Legião de Mérito. Vocês fizeram o impossível com música. Resposta seca. Com Brasil, general. Perdas totais confirmadas.
FB perdeu 457 na campanha italiana total, mas Monte Castelo foi o pico, menos 153 bravos por um cume nevado. Alemães 2.500 baixas na divisão inteira, graças ao som Kill in Lux. Documentos nazistas capturados descreviam: inimigo usa percussão primitiva para desestabilizar o psique. Verdade crua. O Batuque, filho de escravos, venceu Bergirt, Guerre treinados nos Alpes bávaros. A saga não parava. Com Monte Castelo seguro, FB mirava Bolonha, menos coração da planície emiliana, última barreira para os nazistas, 21 de abril de 1945. Mas, e se o sambao brasileiro encontrasse a OSS em campo aberto? Reforços de elite hitlerista esperavam, prometendo vingança. A FB marchava tambores prontos para o golpe final que selaria o destino europeu. Enquanto tanques ronronavam, um prisioneiro alemão sussurrou para um brasileiro: seu ritmo é mais mortal que balas. O soldado riu: é o batuque da liberdade, doutor. O prisioneiro alemão estava certo. O batuque brasileiro matava mais que balas, infiltrando almas onde aço não alcançava. Com Monte Castelo verde-amarelo, a FB marchava para o coração da Itália, menos Bolonha. 21 de abril de 1945. Plaunice e Emiliano Calnaice fazendos SS Panzergrenadiere, esperando 4.000 nazistas de elite contra 25.000 aliados. Mas os 300 cobras fumantes de Castelo lideravam a vanguarda, tambores invisíveis pulsando confiança. A ofensiva final explodiu ao amanhecer. Tanques Sherman abrem caminho. FIB avança flanco esquerdo. Alemães contra-atacam, ferozes, Nebelwaffes, Wivam, SS, Gritum, Entreru. O capitão José Sintra, sobrevivente da crista, lidera a carga sobre Ponte Canal. Metralhadoras inimigas ceifam 20, mas ele pula no ninho, baioneta girando. Por Monte Castelo, berra, silenciando 2 MG-40 e 2. Alemães recuaram, abandonando Bolonha em pânico. Efeito Castelo total. Às 18 horas, bandeiras brasileiras tremulam no sino da cidade. Italianos saem das caves, beijam botas enlameadas. Libertadores! Mulheres choram, jogam vinho tinto pros heróis. Roosevelt manda telegrama: Brasil honra aliados. Mascarenhas, lê pros seus. Missão cumprida. O Brasil venceu. Preço final: FB perdeu 457 na campanha italiana total. Monte Castelo levou 153. O sangue do batuque. Alemães 5.500 na frente, graças ao ritmo que quebrou nervos prussianos. Prisioneiros confessavam aqueles tambores diabo africano. Documentos nazistas capturados. Música selvagem destrói. Combate eficacines. O batuque, menos nascido em quilombos cariocas, senzalas baianas, venceu montanhas alpinas. Heróis eternos. Zé Cocada, capoeira na neve. Luiz, samba manco. Sintra cicatriz Bibas. General Mascarenhas volta ao Brasil herói, mas sofre traições políticas, menos caçado em 64. Morre esquecido em 1968. Soldados voltam pobres, favelas iguais, mas carregam medalhas Cruz de Guerra Francesa, Bronze Star, Yankee. Praça no Rio leva nome de Castelo. Museu em Belo Horizonte guarda MG-40 e 2 conquistadas. Porque quase esquecemos. Ditadura exaltou, democracia ignorou. Livros didáticos pulam, mas veteranos contam em rodas. Batuque ganhou guerra. Anos 90, samba enredo da Mangueira revive. Monte Castelo é nosso. Hoje, todo carnaval, o som ecoa, não festa vazia, mas grito de ancestrais que venceram nazistas com ritmo. Pense em São Gonçalo, onde ruas pulsam funk e samba, esse sangue corre. Alemães treinados para congelar no Everest, tremeram com som de senzalas. Num mundo de drones frios, o batuque prova. Alma vence aço. E se fosse você, na trincheira gelada, full seu tremendo. Silenciou o samba, Monte Castelo Sassura, bata o tambor. A história não esquece quem dança no inferno. Obrigado por ficar até o fim desse som que enlouqueceu montanhas. Curta se o batuque te arrepiou. Inscreva-se para mais verdades que tentaram apagar. Comente. Qual som brasileiro você quer ouvir na guerra? A cobra fuma. O Brasil vence.